Boa tarde a todos os irmãos. Este é mais uma edição do Projeto Semear. Meu nome é Maristela Winkler, sou trabalhadora da casa e faremos agora a nossa prece para iniciar o nosso encontro de hoje. Pai de amor e bondade, estende tua luz, tua paz sobre todos nós. Traz-nos a bonança, alimente a esperança em todos os corações. Aos benfeitores amigos responsáveis por este trabalho que ora inicia, pedimos seu amparo, seu concurso amigo, a sua assistência bondosa, para que tenhamos todos um ótimo momento de aprendizado e de compartilhar todo este carinho, todo este amor. Graças a Deus, a Jesus, assim seja. Então, neste momento, damos início a mais uma edição do Projeto Semear, que está como um projeto do estudo sistematizado da doutrina espírita, oferecendo a todos aqueles assistidos e aos alunos especificamente, mais uma oportunidade de aprendizado nesta nossa casa. Esse é o encontro de número 14. E hoje o nosso tema está no Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, no capítulo 10, A Lei de Liberdade, que faz parte, então, das leis morais. Nós vamos, então, falar sobre a escravidão, sobre a liberdade de pensar, a liberdade de consciência e o livre-arbítrio. Na questão 829 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec fez a seguinte pergunta: haverá homens que estejam por natureza destinados a ser propriedade de outros homens? A resposta: é contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. É contrária à lei, à natureza, é contrária à natureza a lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. Para melhor entendimento, a gente pode citar a questão 536 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. No quesito da escravidão, nós devemos ter um olhar para tudo o que acontece no mundo e não devemos caracterizá-lo como apenas um produto da mente humana. E sim, tudo é um despertamento das criaturas. O que Deus não quer, meus irmãos, não existe. E Ele, sendo onisciente, Ele já sabe de tudo o que vai acontecer. Esses processos violentos, então, eles desaparecerão da face da terra com o amadurecimento do homem. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com o uso que lhes parece natural. O mal é sempre o mal, e não há sofisma que faça que se torne boa uma maçã má. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo.
Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Mas nisso, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Tendo-se a escravidão introduzido nos costumes de certos povos, possível se tornou que, de boa fé, o homem se aproveitasse dela como uma coisa que lhe parecia natural. Entretanto, desde que mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus, nenhuma desculpa mais ele tem. As leis de um povo são de acordo com as suas necessidades educativas. Aí a gente pode notar as diferenças de país para país. Elas vão se modificando com as mudanças dos homens. Como nós falamos, são processos de despertamento das qualidades espirituais das almas. Sabemos que aquele que escraviza as criaturas se encontra, por lei, ligado a elas. Tanto um como o outro sofre as consequências. São os costumes que existem de povo para povo, de país para país. Todos somos dependentes uns dos outros, naquilo que tange no cenário das necessidades, principalmente no mundo em que nos encontramos, dando o nosso testemunho diário. No momento em que nós entendermos a lei de amor, ficaremos livres. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Sim, mas para que estas se elevem, não para embrutecê-las ainda mais pela escravidão. Durante longo tempo, os homens consideraram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vender os dessas raças como bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puro os que assim procedem, insensatos. Nada vem senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, porém o espírito. Então, quando a gente fala em desigualdades, nós sabemos que não encontramos em nenhum lugar igualdade de aptidões. E nem mesmo na questão da evolução dos espíritos que habitam determinado lugar do mundo. Os mais inteligentes, quando colocados junto com aqueles menos capacitados, ali estão para ajudá-los. A vida espera que tudo no amanhã mude. Os homens não nasceram pelas mãos de Deus para serem escravos, escravizarem eternamente. Essas condições mudam e continuam mudando para melhor. Hoje estamos melhores que no ontem. Quem deve paga e quem tem para receber recebe. E todos passam a se entender como filhos amados de Deus. As desigualdades, então, elas vão existir por causa das diferentes idades espirituais das almas, ou seja, o seu estágio de evolução. E isso é justiça, é o próprio amor que nos coloca nessas posições por merecimento. O tempo vai chegando, todos nós recebemos as mesmas bênçãos de despertar do Cristo nos nossos corações. Há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade, que não deixam lhes falte nada e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizeis disso? Digo que estes compreendem melhor seus interesses. Igual cuidado dispensam aos seus bens, bois e cavalos, pois que obtenham bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmo. Aqui estamos vendo que em qualquer situação existe a bondade.
Existem homens bons em todas as épocas, mesmo entre aqueles que tinham escravo, pois, naquela ocasião, a lei assim o permitia. A sociedade, ela não compreendia que o escravo poderia ter, sim, a sua liberdade. As diferenças sociais sempre existiram em todos os países. No entanto, é bom saber que o respeito é o que garante a paz e todos se sentem felizes nas posições que ocupam. O homem bom e inteligente é aquele espírito mais velho, mais evoluído e que já recolheu a experiência nos caminhos da verdade. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo espírito Humberto de Campos e recebido pela mediunidade de Chico Xavier, nos fala exatamente isso, que houve um planejamento na espiritualidade. Ismael foi delegado por Jesus a questão da população do Brasil e estava nos planos, né, que houvessem esses escravos trazidos por Portugal, porque eles é que iriam ajudar a desenvolver essa nova terra. É uma leitura muito boa, complementar para esse nosso estudo. Agora nós vamos para o tópico liberdade de pensar. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? A resposta dos espíritos: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não admite barreiras. Pode-lhe deter o ímpeto, porém não aniquilá-lo. O homem tem plena liberdade de pensar e de sentir. No entanto, Deus, nosso Pai, Criador, Ele tem meios diversos de tolher essa liberdade para o bem do próprio espírito. Temos liberdade de pensar, sim, mas responderemos pelos pensamentos nascidos de nossa matéria mental. É responsável o homem pelo seu pensamento? Perante Deus é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo. Ele o condena ou absolve, segundo a sua justiça. A questão da responsabilidade. Nós somos responsáveis, sim, pelos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, eles são como sementes, onde semeamos na terra, que é, na verdade, a mente dos nossos irmãos. Todo semear de ideias tem colheitas, e a lei de justiça nos faz colher exatamente o que semeamos. Quando o espírito chega à perfeição, ele tem as leis de Deus vibrando dentro de si, e nada do exterior o pode envolver. Ele não vai ser influenciado por nada, e nem tampouco vai ser um disciplinador, porque ele é amor. E agora o tema liberdade de consciência. Será a liberdade de consciência uma consequência do que pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Então, Deus, Ele escreveu suas leis na consciência do homem. E essas leis são capazes de direcionar as criaturas para uma vida pura. A consciência é como um tribunal interno que Deus instala no centro das nossas vidas. E ela sabe escolher o melhor dentro das leis naturais. Quem já conseguiu a felicidade de aprimorar os seus próprios pensamentos, encontrou aquela porta pela qual ele passa
para encontrar felicidade. Jesus, nosso modelo, nosso guia, trouxe para a humanidade o Evangelho, constituindo ali preceitos elevados, de modo que as nossas consciências fiquem livres do mal, fixando nelas o bem, criando a harmonia em todos os setores, em todos os cenários da nossa vida. A consciência é uma forma de pensamento secreto, cuja voz é aquele que a gerou, Deus, nosso Pai. A sua voz é a voz de Deus. Então, quanto mais nós procurarmos nos familiarizar com a nossa consciência, ela própria nos encaminhará pelos caminhos luminosos, aqueles que possamos suportar, garantindo esta harmonia, este equilíbrio do nosso mundo íntimo. Quando formos capazes de mudarmos por dentro, automaticamente nos mudaremos por fora, nas nossas ações. Primeiro, mudamos o teor dos nossos pensamentos, e imediatamente as nossas ações os reproduzirão. Temos a liberdade de pensar, que é uma semeadura. Só não temos a liberdade de colher o que quisermos. A colheita do que nós semeamos, ela é obrigatória. Tem o homem direito de pôr embaraços à liberdade de consciências? Não. Assim como não o tem com referência à liberdade de pensar, porque só a Deus cabe o direito de julgar a consciência, assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homens para homens. Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Este é o maior direito do homem, é a obediência às leis de Deus. Quando fugimos disso, nós vamos responder pelos desvios de harmonia divina e as consequências disso produzem lições inesquecíveis. O pensamento ele vem de Deus, vibra na sua pureza original. Quando ele nos é legado, vai competir a nós colocar nele os nossos sentimentos, as nossas vibrações pessoais, transformando-os em ideias, e estas em fala, quando falamos, quando nos aproximamos de alguém, quando nos comunicamos com alguém, elas são como sementes que passamos a semear. O direito do homem, então, é cumprir seus deveres perante Deus. O compromisso que assumimos com a própria consciência é amar ao Senhor em todas as coisas, porque somente esse amor é capaz de salvar e dá direito ao homem de ser um ser de luz, onde quer que esteja, onde quer que seja. Então, nós vamos plasmar o que pretendemos como sementes. Qual a semente que nós vamos querer plantar? De luz ou de trevas? Sabendo sempre que o que plantarmos, nós iremos colher. Se nós quisermos viver bem, é preciso fazer o bem. Se nós quisermos receber amor, teremos que amar. O que desejamos para os outros é exatamente o que precisamos para nós. Que é o que resulta dos embaraços que se opõem à liberdade de consciência? Constranger os homens a procederem em desacordo com seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Então, o que é que nos constrange? É preciso esse constrangimento?
A liberdade de consciência, ela é a força do progresso espiritual de todas as criaturas. Quando temos as nossas contradições materialistas, elas acabam se opondo a esta liberdade. A consciência, ela sempre vai nos inspirar para amar. Quando nós desconhecemos essa fonte, teremos sentimentos não tão nobres. A consciência, ela sempre vai nos inspirar para a paz. Quando nós ignoramos isso, nós buscamos a guerra. A consciência, ela sempre vai nos falar para nós perdoarmos. A alma que esquece esse aviso, ela revida todas as ofensas. A humanidade passa por um momento de convocação para a limpeza do mal que foi posto no coração. Chegou o momento das ações transformadoras íntimas. Com essas mudanças íntimas, o amor prevalecerá como o alimento da vida. No lugar do erro estará a esperança, e o arrependimento será o reconhecimento de que a alma está se transformando, ela está transformada ou se transformando para o amor e construir o caminho da fraternidade. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando materialmente, notoriamente falsa? Toda crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Toda religião, todo ato religioso carece do nosso respeito. Claro que o ideal é que ele inspire aos seus frequentadores ao bem e ao amor. Quem mais obedecer às leis naturais de Deus, mais colherá frutos dignificantes. Se cada criatura buscar o seu próprio aperfeiçoamento, tudo se regulará na harmonia divina, cada um fazendo a sua parte. Seremos a parte do todo que nos falta a cada um. Vai se aprimorando até chegar aos seus preceitos, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Essa é a nossa meta. Será repreensível aquele que escandalize, por motivo de sua crença, um outro que não pensa como ele? Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Surge, então, novamente, desponto aí, na nossa mente, o orgulho e o egoísmo, que é motivo de discórdia e de prepotência. Se nós reconhecermos que fazemos parte de um todo, que cada alma tem a sua tarefa a cumprir diferente da outra, que os dons que Deus dá para cada espírito são diferentes dos outros, uns dos outros, mas que ainda não os temos despertado de todo, e esse despertamento ele é sempre gradativo, mas sabemos que essa diferença, que essa alternância, ela não para. No Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma frase que é pura luz, que é a seguinte: fora da caridade não há salvação. A doutrina espírita, ela não quer para si a questão de revelar todas as leis de Deus, mas sim dar continuidade a essa revelação. Ela é gradativa, de acordo com o crescimento e evolução das criaturas.
Será atentar contra a liberdade de consciência, pôr óbices a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretem qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira à crença a liberdade que ela conserva integral. A sociedade organizada tem por dever reprimir atos que a possam perturbar. É com o objetivo de manter a ordem na ação das criaturas que as nações no mundo mantêm organizações oficiais. Sabemos que, dentro de algum tempo, que não deixa de ser as mãos de Deus, que vai se poder ter acesso na educação dos povos. O processo educativo das criaturas é essencial para que um dia possamos estar atentos às leis de Deus e sem tanta necessidade da lei dos homens. Nós não temos o direito de impedir os sentimentos de quem quer que seja. A vida do nosso próximo é dele, a ele pertence. As suas contas é sempre entre a criatura e o Criador, com mais ninguém. A liberdade de pensar é divina, lembremos disso. Nela nós não devemos nos intrometer. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram, obedecendo a falsos princípios? Certamente que podeis e até deveis, mas ensinai, a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejaríeis convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade, mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Como faremos, então, para respeitar? Nunca usando a violência, para que possamos impedir que se propaguem certas ideias. A brandura, a paciência, é sempre o melhor caminho. O homem que sabe amar, a pessoa que é branda na sua vida, a alma que é honesta no seu viver, e esse viver com seriedade. Todo ser humano que procura sempre a verdade, nunca encontram dificuldades para ensinar. E quem os ouve, acata seus pensamentos educativos. Podemos respeitar as criaturas e, no entanto, pensar diferente delas, ou do seu modo de atuar, sem que, por isso, a prepotência e o orgulho possam nos afetar. Ninguém é senhor de toda a verdade. A verdade plena não somos ainda facilitados para conhecer. Quando falamos em verdade, é muito complicado. Agora, se nós colocarmos a verdade sempre vinculado ao bem, aí nós vamos ser capazes de entendê-la. Nem mesmo o bem e a caridade, que o amor puro impulsiona, eles devem ser impostos. Essas são virtudes que por si mesma crescem na intimidade do ser. Porque fomos criados por Deus e Deus é amor. E isso se reflete em cada ser, em cada alma.
Como todas as doutrinas alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, por que indícios se poderá reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei de amor e de caridade na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Este é o sinal por que reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Qual é a boa e verdadeira doutrina? É a doutrina que ela é respeitada e será colocada como fonte de fraternidade. Os filhos de Deus se unem entre si por sentimentos dotados de verdade e de paz. Poderemos reconhecer os verdadeiros discípulos de Jesus por muito se amarem. Não existe uma doutrina melhor que a outra. Os espíritos benfeitores da humanidade, quando escreveram que fora da caridade não há salvação, dão prova de que eles mesmos quando os espíritos benfeitores da humanidade escreveram que fora da caridade não há salvação, dão a prova de que eles mesmos não estavam escolhendo doutrina ou religião, mas sinceridade e ação. É isso que eles nos pedem. O que é caridade? É amor. Portanto, fora dessa virtude não há salvação, porque o amor foi criado por Deus, para depois criar tudo que existe e que possamos conceber. Então, a boa doutrina é aquela que ensina a amar mais a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O homem de bem do futuro, ele vai pensar e vai falar e escrever o que fala, sem nenhuma restrição, por estar integrado na verdade, vinculado ao bem e ao amor. Nosso último assunto é o livre-arbítrio. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria a máquina. O homem tem liberdade de operar, de pensar. Contudo, nas suas obras, ele pode ser contido pelas leis humanas, se o que fizer foi contra as regras da sociedade. Mas no modo como ele está pensando, todavia, ele terá plena liberdade, porque essa equação, ela é entre Deus e o homem, compartilhando entre Deus e a criatura o segredo de pensar e sentir a vida. O livre-arbítrio é, então, uma disposição de semear. A doutrina espírita, ela veio inspirada no Cristo de Deus para ensinar aos homens como escolher o que plantam na lavoura do mundo e na mente das criaturas, que compartilham conosco a vida e o viver. Quando ainda não houver os pensamentos completamente limpos da não ação da caridade, nós ainda precisamos nos esforçar um pouco. Vamos orar com mais fé, porque somente nós mesmos podemos escolher entre o fazer o bem ou realizar o mal. Vamos escolher para nós sementes que sejam de primeira qualidade.
para que os frutos também o sejam. A natureza sempre nos devolve aquilo que doamos. Temos o livre-arbítrio. Apenas a paternidade divina é superior a ele, porque somente fazemos o que a nossa evolução nos compete a fazer, o planejamento encarnatório, o que nos comprometemos a realizar antes da reencarnação. Somos responsáveis por essas sementes e vamos colher os seus frutos. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento a liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Quando o espírito volta ao corpo pelo processo da reencarnação, a princípio ele é tolhido na sua liberdade. A liberdade daquele ser se restringe ao colo de seus pais. Então, ele vai, pouco a pouco, adquirindo as condições para que ele possa chegar a uma liberdade mais acentuada. E ela vai chegando, então, com o crescimento, e ao se tornar adulto, o ser, então, passa a ser livre para pensar e fazer o que achar mais conveniente dentro da vida. Responder por tudo que se faz da própria vida é a condição que esta liberdade de agir impõe a todos nós. A liberdade, então, ela é para todos, mas nem todos estão completamente despertos para usá-las no caminho do amor. Todos somos chamados por Deus para este aprendizado, mas nem todos conseguem iniciar na escola da verdade, como nos falou o Mestre. Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Estas predisposições instintivas do espírito nada mais são do que as qualidades boas ou más do espírito. A vida na Terra é uma escola permanente para o espírito. A alma aprende, passo a passo, as primeiras letras da vivência espiritual. Ela vai provando e testando e testemunhando suas qualidades para novas caminhadas que vão se revelando à medida que ela vai encontrando e aprendendo. A nossa predisposição, então, meus irmãos, é um condicionamento de vidas e mais vida que tivemos, alimentando ideias e acumulando forças. Mas o espírito vai crescendo pouco a pouco até que ele possa se corrigir e deixar de sofrer. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo, e se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? É inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Daí vem que, no mundo onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá a faculdade. Além disso, cumpre se distinguam as faculdades morais das intelectuais,
Tendo um homem o instinto do assassino, seu próprio espírito é indubitavelmente quem possui esse instinto, e quem lhe dá. Não são seus órgãos que lhe dão. Semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nutrifica o seu pensamento para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de se prevenir contra o mal. Nisto é que incorre em falta, porquanto assim procede por vontade sua. A matéria precisa do espírito, assim como o espírito precisa da matéria. E ela tem a mesma fonte divina. A matéria e espírito têm a mesma fonte de criação que é Deus. O que separa a matéria do espírito, ou o espírito da matéria, é o que chamamos de tempo de evolução. A matéria, ela pode sim embaraçar as manifestações dos espíritos, mas se não fosse a matéria, como testar esta evolução espiritual? Cabe a cada ser humano, mesmo estando em um ambiente negativo, esforçar-se para escolher o bem viver e o caminho do amor. A partir daí é que surge a luz. As influências são necessárias como um campo de luta, como uma escola. O verdadeiro aprendizado é individual. O despertar da consciência é um processo individual para cada ser. Mas não vamos esquecer que todo esse esforço para nos melhorarmos recebe assistência de bons espíritos que estão a nos intuir, nos induzir para escolhermos melhores caminhos. Quem comanda é o espírito, não a matéria. A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio. Já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se acha turvada por uma causa qualquer, e desde então já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito que porventura tenha sido noutra existência fútil, orgulhoso, que tenha feito mau uso de suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota como déspota, no de um escravo como no mal rico ou no mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento de quem tem perfeita consciência. Está aí a noção, a ação da matéria. Nenhuma encarnação está desvinculada da outra. Todas as encarnações são ligadas pelo fio da continuidade, são solidárias umas com as outras. E o espírito recolhe, neste celeiro, o produto das suas atividades. Tanto na erraticidade, como espírito livre, quanto como encarnado. Somos responsáveis por todo o trabalho que realizamos, de recolher e semear, ou semear e colher. São lições que em todo o seu curso poderão trazer muita iluminação. A correção, ela sempre demanda muito esforço e dedicação. É por isso que para uns é mais difícil se educar, enquanto para outros torna-se mais fácil. Jesus veio nos ensinar a percorrer os caminhos que nos dão paz ao coração. Servirá de escusa aos atos reprováveis o ser devido à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou de sua razão para satisfazer as paixões brutais. Em vez de uma falta, comete duas. As almas que já conhecem um pouco a verdade e que estão sendo chamadas todos os dias para o trabalho, o devem fazer em seu próprio benefício. Tudo o que aprendemos na vida, tudo o que entendemos como verdadeiro, como bem que nós estamos buscando para nós devemos aprender. E este aprendizado
é uma bênção que recebemos, porque sempre é possível recomeçar. E o esforço, ele deve ser diário, para vencer as nossas inclinações, as nossas fragilidades morais. Existe ainda muita embriaguez, que não aquela das drogas, mas a embriaguez do ódio, da inveja, do ciúme, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, que nos fazem escolher aquilo que não é para o nosso bem. Estamos sendo chamados a todo momento para entender a verdade e que possamos vivê-la. Mesmo que estas lutas conosco mesmos sejam duras, não devemos deixar de lutar todos os dias, todas as horas, todos os minutos para o nosso aprimoramento. Qual a faculdade predominante no homem em estágio selvagem? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas, mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades. Ela se amplia com a inteligência. Consequentemente, tu, que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que ele o é pelos seus atos. Então, o instinto sempre fica, ele não desaparece no homem. Ele vai se desenvolver, chegando àquilo que chamamos de raciocínio, e se expressa como inteligência. De modo que, então, a criatura se torna mais responsável pelos seus atos. A faculdade que predomina mais no selvagem é o instinto. A que predomina no intelectual é a inteligência, que trabalha com a razão. A liberdade diante de Deus é sempre relativa, porque dependemos do Pai para sempre. E aquilo que não aprendemos, aquilo que não desenvolvemos em nós, ainda está em estado latente, iremos desenvolver. Mas dia menos dia, o tempo vai chegar. Quando este tempo chegar, cresce junto de nós, de cada ação, de cada pensamento, a responsabilidade por nossos atos e pelos nossos pensamentos. A posição social não constitui, às vezes, para o homem, obstáculo à inteira liberdade de seus atos? É fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixa-vos, entretanto, a responsabilidade pelo pouco esforço que fizerdes para vencer os obstáculos. Todo homem deve crescer para a luz. E como crescer? Como atingirmos este crescimento, este entendimento, sem passar pelas escolas que a natureza cria para todos os seres? O mundo, ele tem suas exigências. Se assim não fora, não seria uma escola de aprendizado. É necessário, e tanto é, que Deus criou essas leis para educar e disciplinar os homens e demais seres no tempo da vida. A evolução é uma lei. A lei do progresso é divina e ela é colocada na nossa consciência para que sejamos capazes de cumpri-la, porque fomos feitos para isso. Os recursos de Deus, eles são variados, eles não têm limites, são ilimitados. O homem vive na sociedade e ele recebe esses recursos em todas as suas faculdades. É condicionado por todos os meios para despertar para seus próprios valores internos. Não há outro caminho. O único caminho para o homem
é aprender sobre sua própria humanidade. Essa é o que tange a lei de liberdade, que está no Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, no capítulo 10, a lei de liberdade. A nossa visão, ela é limitada, meus irmãos. Mas é uma condição para alcançarmos o que necessitamos aprender, o que necessitamos para a nossa própria vida. As leis morais de Deus, elas estão inscritas na nossa consciência desde a nossa criação. E na nossa caminhada evolutiva, buscamos realizar todas essas leis dentro de nós, para o nosso crescimento íntimo, para o nosso aperfeiçoamento e amadurecimento espiritual. Chegará um tempo que essas leis reinarão no coração de todos os homens. E a vida de relação, os relacionamentos se darão por elas. Queremos, então, agradecer por esta oportunidade que nos foi dada nesta tarde, de que possamos levar para a nossa reflexão tudo o que aqui ouvimos e compartilhamos. Este capítulo 10, essa terceira parte do Livro dos Espíritos, é leitura imprescindível para a nossa reforma íntima, para o que buscamos, o nosso melhoramento, nosso progresso espiritual. Façamos então a nossa prece, que é uma prece de gratidão por tudo o que recebemos neste dia, neste momento, nessa luz e nessa paz que estamos. Agradecemos ao nosso Pai pela bênção maravilhosa da vida, pela oportunidade de aprendizado, pelas infinitas possibilidades de aprimoramento que nos são concedidas diariamente, hora a hora, minuto a minuto. Possamos saber aproveitá-las, ouvindo a voz do coração, a voz de Deus soando dentro de cada um de nós, nos impulsionando para o nosso melhor. Aos benfeitores amigos que nos assistiram e ampararam, a nossa gratidão. A Jesus, nosso mestre, nosso guia, que com tanto amor estende suas mãos e nos conduz pelos caminhos do bem e da verdade. Querido mestre, conceda-nos sempre a alegria de poder servir-te em tua seara de amor. Assim seja, graças a Deus.